Junto aqui com algumas galerinhas da turma do AEE e com um familiar, e a gente vai conversar um pouco sobre como é a educação especial e como funciona lá, né? Gisele, você pode me dizer um pouco como você trabalha com seus alunos? Então, aqui na escola eu sou intérprete de Libras do Rafael. Eu faço a ponte de comunicação entre o professor e ele. E aí eu passo para ele aquilo que o professor está dizendo. Como o Rafael não sabe Libras, ainda começou ano passado, eu faço do modo que ele vai entender. Ou eu falo olhando para ele, ou eu escrevo, e a gente se entende. Mas meu trabalho é interpretar do português para Libras. Só isso. Mas, por acaso, se a pessoa não souber Libras, como é que faz? Então, quando o aluno não sabe Libras, a gente precisa descobrir um caminho para ser essa ponte entre ele e o professor. Porque como o meu papel é interpretar para ele, eu preciso descobrir uma maneira de fazer com que o aluno aprenda de forma plena aquilo que o professor está dizendo. Ele não é meu aluno, ele é aluno da escola, então o professor direciona a fala para ele e eu tento passar para ele assim, de um jeito que ele consiga entender. Entendi. Então é mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vamos falar um pouco sobre o seu irmão? Você é irmã gêmea, né? Sim. Você pode me dizer um pouco como é que é a convivência dele na escola e dentro de casa? Dentro de casa? Olha, a convivência dele é uma convivência ótima. Ele tem suas dificuldades e algumas não, por conta do grau dele. Esses dias até foi aumentado um pouquinho o grau dele, mas tipo assim, ele é responsável, às vezes ele precisa de ajuda em algumas coisas. É isso. Mas, desculpa interromper, como é que é seu nome? Tyler, Gisele, Tyler. A gente se conhece pelo corredor da escola, né? Você é um amorzinho, Tyler. Eu conheço seu irmão, é o Thales. Qual é o diagnóstico do Thales que você não... O diagnóstico dele é autismo e esses dias ele estava no grau 1 e ele passou para o 2. Ele passou do nível 1 para o nível 2 de suporte. Entendi. Tem alguma dúvida, Gisele? Não. E quais são as características que você vê nele? As características que eu vejo nele para identificar o autismo? Olha, ele é muito agarrado e apegado às coisas. Vamos supor, eu comprei um brinquedo para ele. Ele vai brincar com aquilo o dia todo, ele vai dormir com aquilo. Depende também do objeto. Por exemplo, ontem a minha mãe comprou uma bola de basquete para ele e ele vai ficar agarrado até uma certa semana ou até um mês naquilo. É uma característica assim, que a maioria dos autistas tem. Outras características também que ele tem é às vezes ficar um pouco nervoso, déficit de atenção. Transtorno, né? Legal. Esse mês é um mês internacional do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Internacional. E, apesar de não ser comemorado no Brasil, que eu acho isso bem triste, é comemorado nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, se não me engano. Aqui no Brasil a gente só faz uma referência, né? Só lembra. Eu sou uma professora de língua portuguesa, intérprete de Libras com TDAH, já diagnosticado na fase adulta, mas a gente faz assim menções, né? Ainda não tem uma, como que eu posso dizer? Não é uma coisa, porque aqui no Brasil a galera meio que banalizou o TDAH, então a gente não tem ainda aquele dia de foco voltado para o TDAH. Porque as pessoas acham que é legal você ser esquecido, que é engraçadinho, que é divertido, não sei o quê. Mas para quem de fato tem TDAH, é muito exaustivo, muito cansativo. Eu tenho um transtorno e eu posso dizer com todas as letras que socorro, gente. Tem hora que... É cansativo para quem convive com a gente, é cansativo pra gente, né, João? Inclusive esses dias eu tava dentro de sala de aula e eu cheguei a dormir na sala. Eu passei 2 aulas dormindo e ninguém me acordou. Eu acho que eles estavam achando que eu tava brincando ali, deitado só de graça. Eu fiquei 2 aulas dormindo, 2 aulas inteiras, por causa do meu remédio. Pra quem não sabe, eu tomo o Vervance e o Atentes, que é um novo remédio que entrou no Brasil. E, gente, pensa num remédio que dá sono.
Nossa, dá um sonão que, ó, socorro. É porque provavelmente o seu TDAH, ele é mais voltado para hiperatividade, né? Você é mais hiperativo. Eu sou mais do déficit de atenção, assim. Um dia desse, o meu marido veio me buscar e eu esqueci o celular na sala dos professores. Aí voltei com a minha mochila para pegar o celular. Esqueceu a mochila. Peguei o celular e deixei a mochila. Aí meu marido, cadê a mochila, amor? Aí eu voltei, ele falou, não, me dá a mochila aqui, porque senão eu ia fazer o mesmo processo, sabe? E é muito cansativo, a gente fala assim, é engraçado pra quem tá olhando, porque a gente fica assim, é só lerda, né? O cérebro é devagar, mas na verdade é porque tem um transtorno ali. E é muito cansativo você viver isso o tempo todo. E os outros ainda olhar pra você e falar que não é nada. Então, aí essa banalização que tem na internet do TDAH faz com que tire o foco do que de fato é importante. Porque a galera se autodiagnostica como TDAH porque às vezes ela é só uma pessoa mais esquecida, ou porque às vezes ela é muito distraída, ou porque ela está com excesso de tela, e aí banalizou esse transtorno e as pessoas foram deixando um pouco de lado, né? É, inclusive na internet tem muitas brincadeirinhas. Por exemplo, um dia desses eu vi um vídeo falando assim, um áudio, né, falando assim, tá vendo aquele menino ali do lado? Aí a pessoa vai e atira nele. É o meu filho, não mate ele, proteja ele de qualquer custo. E a pessoa já matou. Aí todo mundo fala, eu no meu dia menos TDAH, eu no... E fica nessa brincadeira que eu acho terrível, eu acho ridículo chatas também. Mesmo. Eu acho ridículo porque quem não tem não sabe o que a gente passa, né? Porque, por exemplo, quem não tem um TOD não sabe o que a pessoa com TOD passa. Às vezes a pessoa não quer estar desafiando a pessoa, mas, sei lá, por um instinto ela vai e desafia. Às vezes ela não quer, mas ela passa por aquilo. Eu convivo muito com a Luísa, que é uma aluna do AE, ela tem TDAH, autismo e TOD. É muito difícil lidar com ela. A Luísa com Z. Isso, Luísa com Z. É muito difícil de lidar com ela. Apesar de tudo, ela é um amor de pessoa. Ela é maravilhosa mesmo. Ela tem aquele carisma e também, sabe, é que você consegue conversar com ela sobre qualquer assunto. Ela hiperfoca no que você tá falando. Ela é muito meio, mas tem coisas, você fala assim, vamos lá comer. Não quero. Só porque você falou, vamos lá comer. Não quero. Eu quero ver quem vai me obrigar. E ainda fala assim. Então é muito difícil. E falando em autismo, você tem alguma característica que você queria falar do seu irmão? Que você acha que os outros criticam muito, mas é comum para a pessoa com autismo? Eu acho que é comum sim. Uma vez ele ganhou uma touquinha de bichinho. E foi essa a pegação mesmo. Nisso ele acabou vindo com essa touquinha aqui pra escola e alguns alunos acabaram criticando ele. Eu fiquei, bem, decepcionada e eu falei com ele, vai com ela se você gosta dela, não deixa de usar. Eu não usaria, mas eu respeito, então eu tenho que deixar usar. E eu expliquei pra ele tudo direitinho e depois disso ele não foi mais com ela pra escola, de vez em quando ele usa em casa. E, eu sei que é uma pegação que eles têm. E você tocou num negócio ali que é o bullying, né? São as pessoas que têm uma neurodivergência. Eu sei que é muito difícil de lidar com certas coisas, ainda mais você que é irmã, você vê isso e, né? Fica muito triste, porque, cara, é o meu irmão que tá ali tão zoando o meu irmão. Eu acho que a minha irmã, a Molina, já deve ter passado por isso, com certeza. É o meu irmão que estão falando ali. Aí a gente acaba ficando bem triste, né? Porque, querendo ou não, o autismo é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, tem que ir mais a fundo nele. Porque, querendo ou não, é um transtorno, né, Gisele? Que tem muito aqui no Brasil, né? O autismo é um transtorno do espectro, né? É um espectro. E o que é o espectro? São as variações, igual ela falou assim, nível 1, nível 2, nível 3. Cada um tem suas características, alguns mais, outros menos. Na minha época de adolescente chamava Asperger. Sim, eu conheço. Agora mudou, né, a nomenclatura. Agora é TEA.
transtorno do espectro autista, que são as características muito próprias de quem tem. O Asperger é quando eles consideravam muito leve para autismo, não é? Olha, quem tem propriedade para falar mais disso é a Sueli. Eu não tenho tanta propriedade assim, porque a minha área é deficiência auditiva. Mas eu não sei por que mudou a nomenclatura, depois você tira essa dúvida com ela. Eu sei que a gente não usa mais Asperger. Não era muito estudado em ambos os sexos, masculino e feminino. Me parece que o foco era mais nos meninos, né? Então, assim, mas eu não tenho propriedade para falar muito. Eu tenho propriedade de falar do cotidiano, daquilo que a gente vê no dia a dia lá na sala do AE, né? A gente vê assim que eles têm estereotipias, que é muito próprio do autismo, que são características comuns, que é de ficar se balançando, ou de ficar puxando o cabelo. Eu fico enrolando o cabelo o tempo todo, gente. Né, de bater a perna. Eu sei daquilo que eu vejo no cotidiano. Eu fico enrolando, Gisele, o cabelo o tempo todo. Minha mãe falta me bater lá em casa. Juro. Mas eu sou mais... Juro! Gente, uma vez eu tava lá em casa, eu sentei do lado dela e comecei a mexer no cabelo assim, e nem percebi, né? Eu comecei a mexer no cabelo jogando aqui no telefone com um dedo só. Com uma mão só, jogando aqui e enrolando o cabelo, enrolando o cabelo. Minha mãe me deu um tapão na minha cabeça, na minha mão. Que menino! Socorro! Ela fala, para com isso, menino, pelo amor de Deus. A gente não pode nunca dizer que é grau leve, porque nunca é leve. Todo transtorno é pesado, é difícil para quem convive com a pessoa que tem um transtorno e é difícil para a própria pessoa lidar com aquele transtorno, porque ela se... Lógico que ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem suas características e tal, mas a verdade é que quem tem um transtorno dificilmente vai se encaixar em algum meio, sabe? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de me encaixar, porque eu acho que, por exemplo, se eu for num local e a música estiver me incomodando, porque o meu hiperfoco é a música, eu vou sair daquele local. Eu não vou ficar ali. E eu não gosto de sertanejo. A galera do Iuna gosta, né? Do município gosta de sertanejo. Eu não gosto, me incomoda o sertanejo. Então, se eu for para um ambiente e estiver tocando, eu vou sair daquele ambiente. Como é que eu saio com amigos que estão ali? Né? Então, assim, dificilmente eu saio com amigos. Eu não me encaixo muito nos padrões, eu sou meio fora, assim, que é comum. Então é muito difícil, tanto para quem está perto, quanto para nós. Então todo transtorno, ele não é leve, ele é sempre um transtorno e ele é muito difícil. Então a gente tem que eliminar essa palavra. O autismo dele é leve, ou o autismo dele é severo. Todo transtorno é severo. Ele só tem níveis. Nível 1, nível 2 e o nível 3. Porque eu tenho certeza que para sua mãe foi muito difícil, para você é muito difícil, mas para o Thales deve ser muito mais difícil ainda, né? Porque é muito difícil, que às vezes ele não se entende nem nada, e às vezes eu não sei também, assim, dou uma irritada, às vezes é bem difícil mesmo. Eu imagino. Deve ser muito complicado mesmo, porque querendo ou não, né, é um transtorno que tá no cotidiano da gente e muita gente não conhece a fundo. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha na internet que ela grava vídeos explicando as características do autismo, TDAH e TOD. E ela mesma fala, ela tem autismo nível 1. E todo mundo chega, seu autismo é levinho, né? Gente, não pode falar isso, ela fica tão irritada, ela fica com a cara fechada. Ela não pode chegar, então seu autismo é levinho então, né? Porque não existe isso. Não existe isso. Mesmo um autista leve, ele pode acabar dele tendo uma crise do mesmo nível que uma pessoa de nível 3. Na verdade, e aí você me lembrou de uma coisa, a Daiane pode até falar também depois, a gente está numa geração, eu já tenho 45 anos, então a minha geração é muito, né, muito antiga. Na minha geração, a gente fazia piada com muita coisa e achava muita coisa engraçado, né? E ninguém nunca nos falava, não pode fazer isso que é errado. A geração de vocês já vem com a consciência de que determinadas brincadeiras elas são erradas. E aí a minha geração acha que essa geração de agora é uma geração de mimimi. Eu falo que mimimi é dor que dói no outro. Porque é claro que tem coisas que a gente vai mesmo se doer por muito pouco, isso acontece.
Mas quando a gente fala, olha, não faz porque não é legal, ou essa pessoa, quando a gente toma consciência do outro, fica assim uma geração mimimi, porque eu já não aceito mais brincadeira sem graça com o meu irmão, né, Tayla? Eu já não aceito mais brincadeira sem graça com o meu transtorno, eu já não aceito chamar o colega, você não tá ouvindo não, você é surdo, como se ser surdo fosse uma ofensa. Então não é que é uma geração mimimi, é uma geração de consciência. Vai haver pessoas mimizentas? Com certeza. Com certeza. Isso em qualquer lugar, né, Gisele? Em qualquer lugar, em qualquer época. Só que agora é uma geração que tem mais consciência do que é certo, porque vocês têm muitos meios de comunicação, vocês estão sempre trocando ideias e vendo o que está rolando aí no mundo. Então vocês têm muito mais consciência de quem vocês são, do que pode fazer. Faz o tempo todo? Claro que não. Mas pelo menos já sabe o que é certo e o que é errado. E cobra, e tem que cobrar mesmo. Não faz assim com o meu irmão, não ri da touca do meu irmão, ele gosta, é o jeito dele. E tudo bem, ele gosta da porcaria da touquinha de bichinho. Então é isso, deixa o outro ser quem ele é. Aí vocês precisam se posicionar em relação a esse assunto, porque é a geração mimizenta. Não, a gente é a geração que cobra do outro uma postura. Cobra que respeito, é a correta, né? que é o respeito. Eu acho isso muito bom, porque querendo ou não, mesmo a gente que tem transtorno de atenção é muito chacoteado, né? Eu tenho uma sala que hoje em dia já é muito menos, mas, por exemplo, eu tenho hiperfoco, eu posso me eu posso me hiperfocar em qualquer coisa. Você tá mexendo na garrafa, eu posso me hiperfocar aqui, toda a atenção que eu tô aqui vai pra garrafinha. Então, aí às vezes a gente chega na sala de aula com alguma coisa que a gente hiperfocou, que a gente tá ali. Por exemplo, uma vez eu cheguei na sala com uma massinha linda, maravilhosa, cheirosa. Eu amava aquela massinha. Eu deixei ela em cima da mesa, os meninos da minha sala pegaram e jogaram fora. Sujou ela toda e eu tive que, infelizmente, largar a mão, porque eu não vou pegar um negócio sujo, que já tá no lixo, né? De novo, querendo ou não, é também questão de higiene. Só que o bullying que acontece dentro da escola é muito complicado. Porque, por exemplo, não foi só o Thales que sofre essas coisas. João Pedro, já ouvi falando. O Vitor Júlio. Os meninos têm medo. Mas então, o que acontece? Na minha geração, acredito que na geração do Daiane menos, na de vocês também, a gente não sabia o que era bullying, né? Não se falava de bullying. Aí eu escuto uma galera falando assim, nossa, na minha época não tinha bullying. Tinha sim, só que a gente não dava um nome pra coisa, a gente não sabia que aquilo era bullying. E eu mesma sofri bullying muito, porque eu só fui descobrir o TDAH muito mais tarde. Então assim, ela é lesada, é lerda, ela é café com leite, ou tinha uma música, que aí sai um pouco do que a gente tá falando, mas não muito, que é assim, a nega do cabelo duro. Sim, já ouvi. E tinha uma música e a gente cantava aquilo como se fosse uma coisa assim, normal, sabe? E dizer que o outro tem cabelo ruim. E isso pra gente, assim, era do cotidiano. E ninguém falou assim, olha, você tá fazendo isso errado. E as pessoas hoje falam, não faz isso, é errado. Aí o outro que tá acostumado a ouvir, mas não doía nele, porque, como eu disse, mimimi do outro, não doía na pele dele. Mas na minha época era engraçado, agora essa galera não acha nada engraçado? Acha, é só você contar uma coisa engraçada que a gente vai rir. Mas debochar do outro, falar do cabelo do outro, falar do corpo do outro, da cor do outro, não é engraçado. E mesmo assim, conscientizando, tipo, eles usando o crachá e tudo, ele já usava o crachá porque ocorreu um fato no início do ano passado que ele só sabia escrever de lápis. E ele nunca soube escrever de caneta. E aí uma professora acabou brigando com ele e ele ficou triste, ele chorou tudo, ficou no cantinho dele. A minha mãe foi na escola e resolveu, e aí meu irmão mais velho teve a ideia de colocar o crachá, tipo assim, conscientizar aquilo. Depois disso, ele também foi com a touquinha pra escola, e mesmo assim, às vezes as pessoas sabendo o que é errado e o que é certo, eles ainda fazem bullying. É muito assim, triste. Em falar em crachá, tivemos uma dúvida de alguns alunos que eles perguntaram qual cordão é cada coisa. Gente, a gente tem 3 cordões hoje. A gente tem 3 cordões.
O primeiro cordão é o de girassol, que ele é para deficiência auditiva, visual não, né? Visual também, não sei. O visual não tem cordão, não. Ah, tá. Até TDAH. onde eu sei, não tem, né? Também não é da minha área. É, o girassol eu sei que é do TDAH, do TEA, do autismo. Síndrome de Tourette, Sim. o girassol são para vários É, transtornos o girassol de síndrome. explicitando. Gente, dicção tá é terrível hoje. Mas deixando claro, o girassol é para neurodivergências que não dão para ver, não são visuais. O quebra-cabeça, ele tem uma história. O quebra-cabeça, ele é bem engraçado até. Também bem da sua época, da geração que fazia muita brincadeira. O girassol, o significado dele é a peça que falta na cabeça da pessoa autista. O quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele é a peça que falta. Por isso que eles estão tentando ressignificar e tem gente que não gosta desse significado. Aí eles optam por usar o girassol, que também é mais bonitinho, gente. Vamos falar. Mas na verdade, assim, todos nós faltamos uma peça que se encaixa dentro da nossa cabeça. Todo mundo é meio doidinho, gente. Não, e nem é por isso. É porque a gente está sempre se modificando o tempo todo. Então, assim, a gente nunca vai estar completo mesmo. Independente de ter transtorno ou não, a gente é um ser incompleto. Por isso a gente vive evoluindo e melhorando e tal. Então, assim, esse quebra-cabeça não se encaixa nunca e nem é feio, é até uma coisa bonita. Porque, na verdade, quando ele se encaixar, a nossa evolução terminou. Para que a gente vai ficar aqui, continuar aqui? Acabou a nossa história, porque já está tudo montadinho, acabou a história. Enquanto você está montando, se ressignificando e se moldando, você está vivendo. E a gente não está totalmente pronto, encaixado, feito um quebra-cabeça, entendeu? É isso. A gente nunca tá completo, né? Falar bem a verdade. E falando nisso, o Vitor Júlio, como é que você era cuidador do Vitor Júlio? Hoje ele não tá mais na escola. Como que é isso? Eu sempre trabalhei, né, na educação infantil como cuidadora e sempre com o transtorno do espectro autista. Aqui na escola eu me deparei com o retardo mental, que é a deficiência do Vitor Júlio. O retardo mental ele é desafiador, como qualquer outro transtorno. Só que a gente meio que assusta com o novo. Todo mundo tem medo do novo. Até descobrir que o novo é maravilhoso. E do diferente, né? Do novo e do diferente. Do novo e do diferente. E o Vitor Júlio, ele é uma criança maravilhosa. É uma das melhores crianças que eu já trabalhei. É Certo. difícil falar dele, porque eu me emociono muito. Foi muito bom trabalhar com ele. Me ensinou muita coisa. Ele é não verbal, mas ele fala com o olhar. Ele é inteligentíssimo, ele é Com os gestos, inteligentíssimo. ele é amoroso. Tem os dias que ele tá nervoso. Ele como chega lá no todos AE nós. assim, né, Daiane? Aí a gente já sabe o que ele E quer. ele chegando atrás da E gente. ele vai mostrando assim, ó. Posso pegar minha roupa, que ele quer dizer. Aí a gente já sabe, tipo, posso pegar minha roupa? Pode, sabe onde fica? Ele vai lá, abre, pega, depois ele vai devolver, ele fala, né, assim, com um olhar que ele vai devolver, ele devolve e ele é extremamente amoroso. E quando ele quer um abraço, ele chega atrás da pessoa. E ele. Educado. A única coisa que me deixa muito triste ainda, apesar que a geração de vocês é muito mais evoluída do que a minha foi, nesses quesitos, assim, é que as pessoas e as crianças da escola ainda têm medo dele, sabe? Da gente ter que ficar, poxa, ele não é um bicho, tá? Ele só tá te cumprimentando, ele só quer se sentir parte, né, do todo. Todo mundo quer fazer parte de alguma coisa e ele também quer. Ele é uma criança, né? E isso deixa a gente bem triste, né, Daiane? Sim. Ele ama o ambiente escolar. Ele demonstra com olhar, gestos, né? Tem os dias que ele tá nervoso, mas quem não tem seu dia que tá nervoso? Ele demonstra com gestos, com olhar, como ele gosta da pessoa. Como eu disse, né? Quem nunca um dia quer tacar um troço a alguém, que nem eu dá tempo, tacar uma cadeirada em alguém. Que dia que nós não tem essa vontade? Menina, só não pode, né? Não pode, A mas gente- a vontade tá aí. Só aqui, ó, mentalmente. E é desafiador, porque todos os transtornos são desafiadores, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com o novo, eu nunca tinha trabalhado com retardo mental.
a gente fica assustado, será que eu vou dar conta? Mas o próprio aluno, a própria criança, ela vai te ensinar a trabalhar com ela. Ela vai te ensinar o que ela precisa. Ele é extremamente educado. O Vitor Júlio não chega na escola sem dar um bom dia. Como é o bom dia do Vitor Júlio? Um abraço. Ele passa em todas as salas, abraçando todos os professores. Ele quer chamar a atenção de todos para ele, porque ele é especial, ele é uma criança maravilhosa. E o Vitor Júlio tem que ser. Ele ama a Tia Jo. Isso aí eu tenho certeza. Porque toda aula. A Tia Jo, quem não gosta, né, da Tia Jo? A Tia Jo, toda aula da Tia Jo, ele tava lá, ele tá abraçando lá, às vezes ele senta lá e ele fica fazendo desenho dele, e ele sai, ele volta, ele dá um abraço da Tia Jo, ele sai, ele volta. O Vitor Júlio, querendo ou não, a presença dele era muito encantadora, né? Mesmo ele tendo um retardo mental, mas era encantadora. É uma pessoa assim, que todo mundo fala que ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele sabia sim. Ele sabia. Tanto é que um dia ele falou pra minha mãe me bater em mim. Pra você ver. Ele apontou assim pra mim. Pra me bater, gente. E é engraçado, querendo ou não. Porque ele sabe fazer a gente rir. E também ele vai fazer falta, querendo ou não. Porque quem não sabe, o Vitor Júlio foi pra roça. Ele não pegou transferência ainda, mas ele não vai mais estudar aqui. E você sente muita saudade dele, né? Ele vai passar por uma cirurgia, né? Então o prazo do atestado não dá o tempo para voltar, porque nós temos poucos dias letivo. Voou mesmo, porque ontem já era janeiro, hoje já saiu outubro, gente. Nem parece que eu fiz 7 provas aí da AMA. Credo. Juro pra vocês. Você me convidou, estamos aqui todos, mas qual que é a proposta? Você não falou pra nós. Então, gente, a proposta era pra deixar pro final mesmo. A proposta disso aqui é pra inclusão social dessas pessoas. Que querendo ou não, essas pessoas são muito julgadas na sociedade. Tanto o autismo, tanto o TDAH, tanto a demência, né? É demência que fala? Retardo mental, gente, desculpa. Tudo isso entra, né? Então, a inclusão desses alunos Mas são existe demência, tá, essenciais. João? Sim, Não é a minha o avó, caso dele. a minha avó tem demência. Ela Ocorre mais nas pessoas idosas. ela fica falando sozinha o tempo todo, eu jogava café na minha irmã. E, gente, Sua avó é feliz. é feliz, né? Conversa, joga café nas pessoas, ela Normal, feliz. acontece. Mas assim, Daqui a pouco eu tô assim também. Falta pouco, Gisele. Gente, pra quem tem TDAH, eu não sei se você tem diagnosticado bonitinho, pra quem tem, uma dica, faça atividade física com ganho de massa muscular, foi o que o meu médico indicou. Comecei a fazer, não consegui porque eu tô com muitas horas aula, para que você não venha futuramente a ter ou uma demência ou um Alzheimer, pra gente ter guardado na nossa memória muscular os músculos porque o nosso corpo ele precisa de ter músculo para se manter saudável. Então, João, pode ir para academia. Não tem Ele dinheiro nem pra tava pagar. na academia. Eu saí porque eu não tinha mais Ele dinheiro pra saiu. pagar. Mas também outra dica pra pessoa com TDAH, faz uma lista. Gente, checklist. Gente, ajuda muito. Muito. Faz uma lista. Eu em casa, eu só consigo trabalhar com lista. Faz Eu uma coloco lista. tudo Ó, no celular. Eu também faço. Eu tenho faz que uma fazer. lista, gente, juro pra vocês, faz uma lista. Primeira coisa, lava o fogão. Depois lava a vasilha. Depois coloca tudo e vai cumprindo. Você não para enquanto você não cumprir a lista. Quando você cumprir tudo, a sua casa tá toda limpinha, tá tudo ali organizado, ajeitado, tá lindo. Já tá feliz. E você consegue ficar um tempo livre gigante. Gente, quando não tinha isso, eu não conseguia ver pro algo e conseguir ver que tava sujo pra me limpar. Por exemplo, eu não conseguia ver, isso aqui tá sujo, eu tenho que passar um pano. Não consigo. Vai ficar assim mesmo. Pra mim, tanto isso. faz, tanto como fez. Então, essa é a diquinha. A gente vai ter uma reportagem agora que vai ficar com vocês. Eu vou deixar com a nossa repórter, Brenda. Tudo bem com você, Brenda? Pode falar a reportagem. Beijo! Boa tarde, João. Hoje a gente veio falar sobre educação inclusiva e a gente vai conversar, fazer algumas entrevistas com algumas pessoas especiais para nós.
Vamos falar um pouco da lei. Como você planeja as aulas para uma pessoa que tem neurodivergência? Eu planejo minhas aulas de acordo com a neurodivergência de cada um, né? Porque nem todos têm a mesma... Não é específico o caso de todos, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Então, eu vou lá, analiso qual é e desenvolvo, né, atividades baseadas. E quais são as características assim, que você repara que são parecidas? Tipo, como são os costumes deles? Ah, um gosta de... Tipo, ele tem o costume de ficar balançando a perna, ele fica... Como que ele se comporta durante as aulas? Eles são normais, né? São pessoas normais. E cada um tem seu jeito, né? Somos como nós, né? Cada um age, tem seu costume, cada um age da sua forma. Então, assim, eles também, né? Como você disse, um vai estar balançando a perna, o outro vai ter... Gosta de ficar mais no cantinho, o outro gosta de ser mais expressivo. Cada um tem seu jeito. Tem seu jeito. Sim. E você percebe, assim, que eles conseguem se formar, assim, com os outros colegas? Você acha que tem alguma limitação? Sempre tem as limitações, né? Nem todos conseguem estar se turmando. Geralmente, alguns esperam que os demais alunos chegam até eles. Outros não, outros conseguem se identificar com alguém, com um grupo, né? Como assim os outros alunos também, né? Você sempre se identifica com um grupo e aí você faz parte deles, assim são eles. Outros gostam de ficar mais no cantinho. Agora eu tenho um aluno mesmo que ele não é muito de ir até as pessoas. Nossa, gente, né? Ele mas ele não gosta muito de ir até as pessoas. Ele espera que as pessoas vá até ele. Eu estudava com ele no quinto ano e eu ajudava ele nas tarefas, porque era difícil ter apoio, assim, lá naquela escola, no meu livro. Aí eu ajudava ele, eu gostava muito dele, assim, eu era super colega dele. E eu mas ele espera, né? Que você vá até ele, sim, não é? espera. Já a Yasmin não, ela vem até a gente, ela faz amizade, ela conversa. Isso é muito bom. Isso Nossa, engraçado. Lógico que tem outros, mas... Obrigada pela entrevista e obrigada por estar disponível aqui para poder conversar um pouquinho com a gente, contar sobre suas experiências. Não nada, é sempre bom, né? Falar sobre a diversidade. Agora vamos conversar um pouco com o nosso diretor. Com essa deficiência que o senhor tem. Então, a minha deficiência, ela foi ocasionada pela paralisia infantil, né? Quando eu tinha 8 meses de idade. Estava começando a dar os primeiros passos, aí veio a doença, né? E me deixou essa sequela, mas eu não nasci assim. Foi uma consequência de uma doença que eu peguei à época que não tinha vacina, não tinha esses recursos, né? Então, era comum, infelizmente, a doença nessa época. E eu tive a graça e a felicidade de continuar vivendo, né? Apesar da sequela. Por conta de não ter muitas condições assim de saúde, postinho, essas coisas, o senhor acabou pegando essa doença. Sim, na época não tinha, né, não tinha vacina, não tinha a prevenção, né? Isso veio por volta dos anos 70 para cá que começou a surgir então as vacinas, e aí foi cessando, né, a doença no nosso país, foi erradicando a doença no nosso país. O senhor já teve alguma dificuldade durante o seu dia a dia, alguma coisa assim que o senhor teve que lidar, que você pensou assim, nossa, que sacanagem? Então, algumas coisas, ou bastante coisas, né, a gente é limitado, né? Por exemplo, jogar bola é uma limitação, correr é uma limitação, mas, por outro lado, a gente cria outras possibilidades, outro esforço com outras possibilidades. Por exemplo, quando eu era criança, eu estudava numa escolinha lá na zona rural, vocês conhecem corrida de saco? Conheço. Pois é. Na corrida de saco eu me destacava, porque apesar da sequela na perna, mas a outra perna me dava sempre um impulso, que é pular, né? Então, para algumas coisas também serviu positivamente, né? No ponto de vista das brincadeiras.
E o senhor sempre conseguiu ser incluso, assim, se incluir com as pessoas, porque geralmente, hoje em dia, existe muito bullying, né? Sim. Que tem que ser uma coisa que tem que ser evitada. Uhum. E eu acredito que antigamente também não era diferente. Não era diferente e não se cuidava disso. Hoje a gente cuida, né? Nas campanhas, com diálogo, com orientação sobre o bullying. Na época não se tinha nenhuma orientação, então eu sofri muito bullying, sim. E pra gente achava aquilo normal. Não Sim, era normal, mas fosse... é como se fosse normal. Mas assim, sofri muito em muitas situações de bullying mesmo, né? De apelidos, né? Pejorativos por causa da perna, mas, né? Sobrevivi. Sim. O meu pai mesmo, ele é um exemplo, porque ele acha assim o bullying que é uma bobeira. As pessoas assim mais velhas agora hoje em dia não acreditam no bullying. Elas acham que é uma coisa que é desnecessária, assim, uma coisa tipo uma brincadeira. Se eu brincar com o senhor, falar alguma coisa que o senhor às vezes não vai gostar, às vezes você também nem vai levar pro lado negativo, porque o senhor cresceu com esse pensamento de que a pessoa tá brincando com você ou que isso não interessa. Mas o bullying é algo sério, sim, precisa ser combatido, né? É a pior das torturas, porque é uma tortura mental e emocional. Sim, é uma coisa terrível as pessoas de antigamente terem acostumado que isso ser uma coisa normal, porque a causa acaba ocasionando muitos problemas assim, na vida da pessoa. Sim. Então é uma coisa que hoje em dia está sendo tratada e graças a Deus eu acho que está evoluindo. Uhum. E o senhor quer compartilhar alguma história, alguma coisa que já aconteceu? Assim, não me vejo muitas histórias, né? Algo que me marcou negativamente Graças a Deus. Foi a limitação de brincar com meus colegas, né? Alguns apelidos pejorativos relacionados à minha perna, né? Mas que foram superados, né? E hoje eu lido muito bem com isso, consigo viver. Às vezes, hoje eu nem percebo ou me lembro que eu tenho uma deficiência, apesar de conviver com ela. Sim, né? acaba que... Sim. Mas hoje em dia, então, é muito bom o senhor ser diretor de uma escola, que o senhor consegue enxergar as pessoas que têm algum problema, alguma deficiência, o senhor consegue ajudar elas de algum modo se familiarizando. Sim. A partir da minha condição física, né, eu consigo ter uma visão diferente, talvez, de uma outra pessoa que não tem uma limitação física. Né? Então, isso me dá respaldo também para ter um olhar mais atento com relação às pessoas com alguma deficiência física, seja ou mental, né? Para que a gente possa cuidar melhor e dar toda a segurança para que essas pessoas possam estudar na escola de forma inclusiva, de forma participativa, com todos e todas. E hoje em dia, graças a Deus, a nossa escola tem um suporte assim, muito bom aqui, tem ajuda, tem colegas, assim, eu acredito que a maioria das pessoas não é excluída, que elas conseguem se enturmar e se dar bem, assim, sabe? A escola de Couto é um exemplo, né, no sentido da inclusão. Né? Os alunos, público-alvo da educação especial, eles conseguem ser incluídos, né, nas nossas atividades, no nosso dia a dia da escola, sem nenhum problema. Né? Há uma aceitação também por parte, né, de todos, né, da grande maioria, de todos os estudantes, no sentido de acolhê-los também. Né? Isso tem muito trabalho, muitas ações muito bacanas nesse sentido de trazê-los, né, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, um dos alunos perguntou para o senhor como que o senhor dirige um carro. Então, se você tem alguma dificuldade. Então, dirigir o carro, né? Para eu dirigir o carro, eu tenho que dirigir um carro com uma adaptação. Né? A minha carteira de habilitação prevê que eu só posso dirigir carro com habilitação, com adaptação. E a adaptação é apenas a embreagem do carro, né? Ou seja, um carro sem embreagem, que hoje é muito comum, né, nos carros automatizados. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade, porque o
problema é da perna esquerda, né? A limitação é na perna esquerda, então sugestões para ele. No meu caso, a adaptação é muito simples. Basta eu dirigir um veículo que seja automatizado. Bom, no caso de outras pessoas, costumam ter mais adaptações. Sim. Mas no caso do nosso diretor, Mário, não tem muitos, graças a Deus. E, então, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, né? Esse tempo assim, que o senhor cedeu pra gente, para poder conversar um pouco e esclarecer algumas dúvidas dos nossos alunos. Fico contente, né, de saber dos meninos que a minha deficiência causa alguma curiosidade, até porque isso pode ajudá-los também a compreender os nossos alunos que têm alguma limitação física ou mental na nossa escola. Parabéns pelo trabalho de vocês, continue, né, desenvolvendo essa capacidade de preocupação com a inclusão da nossa escola, tá? Parabéns. Muito obrigada. Bom? Um abraço para vocês. Um abraço.